Há um segredo escondido em João capítulo 10 que a maioria das pessoas lê, mas poucos realmente compreendem. E esse segredo, quando revelado, tem o poder de transformar completamente a sua compreensão sobre a salvação. Não como algo frágil, incerto, que pode ser perdido a qualquer momento, mas como uma realidade sólida e inabalável, ancorada na própria natureza de Deus. João Calvino, o grande reformador de Genebra, dedicou páginas profundas ao estudo desse capítulo. E o que ele encontrou ali vai muito além de uma bela metáfora pastoril. É uma doutrina viva, poderosa, que responde a uma das perguntas mais urgentes do coração humano. Como eu sei que sou salvo? E Jesus começa a resposta com algo aparentemente simples, mas de profundeza abissal: a voz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. João 10:3. Calvino observou que o pastor não apenas fala, ele chama pelo nome. Isso não é uma chamada genérica, lançada ao acaso para quem quiser ouvir. É uma chamada pessoal, individualizada, que pressupõe um conhecimento prévio. O pastor conhece cada ovelha antes mesmo de ela responder. E quando ele chama, a ovelha reconhece a voz, porque há algo nela, colocado pela graça de Deus, que a habilita a ouvir e a seguir. Aqui está o ponto que Calvino sublinha com toda a força da Escritura. A capacidade de ouvir a voz de Cristo não é produto da vontade humana, mas da obra soberana do Espírito Santo. O homem natural, deixado a si mesmo, não reconhece a voz do pastor. Ele a ouve, mas não a identifica. Ela soa como qualquer outra voz no meio do mundo. Mas quando Deus age na alma, algo muda. A voz que antes parecia comum, agora ressoa com uma autoridade e uma intimidade incomparáveis. João 10. O 4 completa o quadro. Quando ele já tirou todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O seguimento é consequência do conhecimento, e o conhecimento é fruto do chamado. Não há mérito da ovelha nessa sequência. Há iniciativa do pastor. Para Calvino, isso significava uma coisa muito prática. Se você ouve a voz de Cristo nas Escrituras, se o Evangelho faz sentido para a sua alma, de uma forma que vai além da razão, se há em você um desejo genuíno de segui-lo, isso não é acidente. Isso é a marca do chamado eficaz. É o sinal de que o pastor te conhece pelo nome. E essa certeza, longe de gerar arrogância, gera humildade e gratidão profundas. Porque você sabe que não foi a sua inteligência, a sua decisão ou a sua bondade que te trouxe até Cristo. Foi a voz do pastor, e essa voz não volta vazia. Se no primeiro tópico vimos que as ovelhas reconhecem a voz do pastor, agora precisamos ir um passo atrás e entender onde essas ovelhas estão e como elas chegaram até ali. Porque Jesus não fala apenas de ovelhas que ouvem. Ele fala de um redil, e a imagem do redil é, para Calvino, uma das figuras mais ricas e reveladoras de toda a teologia da eleição. Em verdade vos digo, quem não entra pelo portão no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pelo portão é o pastor das ovelhas. João 10, 1, 2. À primeira leitura, parece que Jesus está falando apenas sobre liderança legítima, sobre quem tem o direito de conduzir o povo de Deus. E de fato está. Mas Calvino enxergou algo muito mais profundo nessa imagem. O redil, para ele, não é apenas uma estrutura física. É a figura visível de uma realidade invisível e eterna, o conjunto dos eleitos de Deus. Calvino ensinava, com base em toda a Escritura, que antes da fundação do mundo Deus escolheu em Cristo um povo para si. Esse povo, essa assembleia de eleitos, é o redil de que Jesus fala. E a questão que se impõe é: quem tem o direito legítimo de entrar nesse redil? Quem tem autoridade sobre essas ovelhas?
A resposta de Jesus é direta e exclusiva. Somente aquele que entra pela porta. O ladrão e o salteador sobem por outro lugar. Usam artifícios, escadas, buracos na cerca. Eles até conseguem entrar, mas sua entrada é ilegítima. Não há reconhecimento da parte das ovelhas, porque as ovelhas foram feitas para reconhecer apenas a voz do pastor verdadeiro. Calvino aplica isso com precisão cirúrgica. Todos os sistemas religiosos, todas as doutrinas humanas, todas as filosofias que prometem salvação por outro caminho que não seja Cristo, são ladrões e salteadores. Eles entram pelo muro. Podem parecer pastores, podem usar linguagem religiosa, podem até mover multidões, mas não são a porta legítima. E as ovelhas verdadeiras, quando ouvem essas vozes, sentem um estranhamento profundo, porque a graça as ensina a discernir. Mas há algo ainda mais poderoso aqui. Calvino destaca que o fato de as ovelhas estarem no redil não é fruto de uma decisão própria delas. Nenhuma ovelha se coloca sozinha dentro do aprisco. É o pastor que as reúne, que as conduz, que as traz para dentro. A imagem pressupõe uma ação prévia do pastor sobre cada uma delas. Isso ilumina um dos pontos mais mal compreendidos da teologia reformada. A eleição não é fria, mecânica ou arbitrária. Ela é pastoral. É o pastor que conhece cada ovelha pelo nome, que sai em busca daquela que estava perdida, que carrega nos ombros a que estava cansada. A eleição não é um decreto distante. É um amor ativo, pessoal, que age na história para trazer as ovelhas ao redil. E Calvino vai ainda mais longe. Estar dentro do redil é, em si mesmo, uma evidência da eleição. Não porque o eleito seja melhor ou mais merecedor, mas porque a presença dentro do redil revela que o pastor foi até aquela ovelha antes que ela fosse até ele. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. Isso muda completamente a forma como o crente olha para a sua própria fé. Você não está no redil porque foi mais esperto, mais sensível ou mais religioso do que os outros. Você está no redil porque o pastor entrou pela porta legítima, pela porta da cruz, da ressurreição e do Espírito Santo, e te chamou pelo nome. E esse chamado é eficaz. Ele sempre chega ao destino. O redil, portanto, não é um lugar de arrogância. É um lugar de espanto e gratidão. É o lugar onde a ovelha olha ao redor, vê os outros que também foram trazidos e entende que todos ali têm a mesma história. Não foram eles que encontraram o pastor. Foi o pastor que os encontrou. Chegamos agora a um dos momentos mais decisivos de todo o capítulo 10 de João. Até aqui, Jesus falou do redil, das ovelhas, do pastor legítimo e dos ladrões que sobem por outro lugar. Mas agora ele faz algo surpreendente. Ele muda a metáfora. Ele não se apresenta apenas como o pastor. Ele se apresenta como a própria porta. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10:7. E logo em seguida, com uma clareza que não deixa margem para interpretações alternativas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10:9. João Calvino ficou profundamente impressionado com essa declaração. Para ele, o fato de Jesus se identificar como a porta, e não simplesmente como um pastor, um guia ou um exemplo, é uma das afirmações mais exclusivistas e, ao mesmo tempo, mais misericordiosas de toda a Escritura. Exclusivista porque fecha todos os outros caminhos. Misericordiosa porque abre um caminho absolutamente acessível a todos os que são chamados. Vamos entender o peso desta imagem. Na antiguidade, o pastor frequentemente dormia na entrada do redil. Seu próprio corpo se tornava a porta. Nenhuma ovelha saía sem passar por ele. Nenhum predador entrava sem enfrentá-lo. O pastor era, literalmente, a porta viva.
Jesus assume essa imagem e a eleva a um nível teológico incomparável. Ele mesmo é o único acesso ao Pai, ao redil eterno, à salvação. Calvino era categórico neste ponto. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe caminho paralelo, caminho complementar ou caminho alternativo. A frase de Jesus em João 14:6, "Ninguém vem ao Pai senão por mim", ressoa com plena força aqui em João 10:9. São dois textos que se iluminam mutuamente e juntos formam uma das doutrinas mais sólidas da fé cristã, a exclusividade absoluta de Cristo como mediador. Isso tinha implicações diretas para o contexto de Calvino no século XVI. A Igreja Romana ensinava que a salvação vinha mediada por sacerdotes, sacramentos, indulgências e pela autoridade do Papa. Calvino, à luz de João 10, respondia com firmeza: "Toda mediação que não seja Cristo é um ladrão e um salteador entrando pelo muro." Não importa quão antiga seja a tradição, quão imponente seja a instituição ou quão sincera seja a intenção, se o caminho proposto não é Cristo e somente Cristo, é um caminho que leva ao erro. Mas atenção, Calvino não parava na negação. Ele ia além, para o lado positivo e glorioso desta verdade. Porque a porta não está fechada, ela está aberta. Jesus não diz: "Eu sou a porta trancada." Ele diz: "Se alguém entrar por mim, será salvo." A porta está escancarada para todos os que entram pelo nome de Cristo, pela fé em seu sacrifício, pela rendição ao seu senhorio. E o versículo 9 apresenta 3 promessas encadeadas para quem entra por essa porta. Será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Calvino comenta cada uma delas com cuidado. Será salvo aponta para a segurança eterna. Não uma salvação provisória, sujeita à revisão, mas uma salvação consumada. Entrará e sairá aponta para a liberdade. A ovelha que está sob o cuidado do verdadeiro pastor não vive aprisionada pelo medo, mas se move com confiança. Achará pastagens aponta para a abundância, não a miséria espiritual de quem vive na dúvida, mas o sustento pleno de quem é alimentado pela palavra de Deus. 3 promessas, todas garantidas, todas ancoradas em uma única condição: entrar por Cristo. E aqui está o segredo que poucos percebem neste texto. A porta não apenas deixa entrar, ela também protege. Quando você entra pelo Cristo verdadeiro, você está dentro de um redil que tem uma porta, que é o próprio Filho de Deus. Nenhum predador pode arrombar essa porta. Nenhum inimigo pode forçar essa entrada, porque a porta não é uma estrutura de madeira ou ferro. É uma pessoa divina que deu a sua vida para garantir que as ovelhas estivessem seguras para sempre. Calvino encerra seus comentários sobre este trecho com uma aplicação pastoral poderosa. Examine por qual porta você entrou. Não a porta da tradição familiar, não a porta da religiosidade cultural, não a porta das boas obras ou da moralidade pessoal. A única porta que salva é Cristo, sua pessoa, sua obra, sua cruz, sua ressurreição. Quem entra por essa porta não precisa temer. Quem entra por qualquer outra, por mais religiosa que pareça, ainda está do lado de fora. Até aqui vimos a voz do pastor, o redil da eleição e a porta exclusiva que é Cristo. Mas João 10 não apresenta apenas o quadro glorioso do verdadeiro pastor. Ele também lança luz sobre uma realidade sombria e urgente que o crente precisa conhecer para não ser enganado. Jesus fala com toda a clareza sobre aqueles que vêm com intenções destruidoras, e ele os chama de ladrões e salteadores. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Este versículo é um dos mais citados da Bíblia, mas quase sempre de forma incompleta. As pessoas fixam os olhos na segunda parte, vida em abundância, e ignoram a primeira.
Mas Calvino insistia que você não pode entender plenamente a promessa de Cristo sem antes entender a ameaça que ele está contrastando. A vida abundante que Jesus oferece só brilha em toda a sua glória quando colocada ao lado da destruição que os falsos mestres causam. Quem são esses ladrões e salteadores? Jesus já havia dado a pista nos versículos anteriores. São aqueles que não entram pela porta legítima. São os que sobem por outro lugar, que usam a linguagem religiosa, o ambiente sagrado, as vestimentas de pastor, mas que na essência não conhecem Cristo e não conduzem as almas a Ele. Calvino, escrevendo no contexto da Reforma, não teve dificuldade em identificar exemplos concretos ao seu redor, mas o princípio é atemporal e continua absolutamente atual. O ladrão tem 3 verbos associados a ele neste versículo: roubar, matar e destruir. Calvino analisa cada um com precisão. Roubar é tirar o que pertence a outro, e o que o falso mestre rouba é a verdade. Ele subtrai do Evangelho o que é essencial: a graça soberana, a suficiência de Cristo, a certeza da salvação. No lugar do Evangelho puro, ele oferece um substituto, uma mistura de graça com mérito humano, de fé com obras, de Cristo com tradição. E essa mistura, por mais atraente que pareça, é roubo espiritual. Matar é ainda mais grave. O falso mestre não apenas engana, ele conduz almas à morte eterna. Aqui Calvino era implacável. Uma doutrina errada sobre a salvação não é apenas um erro acadêmico, é uma questão de vida ou morte eterna. Quando alguém ensina que a salvação depende da cooperação humana, que o eleito pode perder a graça por seus pecados, que há outros mediadores além de Cristo, essa doutrina mata. Ela tira das ovelhas a segurança que Cristo morreu para lhes dar. E destruir é o resultado final, a ruína completa daquilo que poderia ter sido uma vida plena em Deus. Calvino via com tristeza profunda as almas que haviam sido destruídas por séculos de ensino falso. Pessoas que viviam sob o peso insuportável de tentar ganhar uma salvação que Cristo já havia conquistado completamente. Mas aqui entra o elemento mais poderoso deste tópico, a doutrina da graça soberana como proteção. Calvino ensinava que uma das funções mais práticas da teologia reformada, da doutrina da eleição, da graça irresistível, da perseverança dos santos, é justamente blindar o crente contra o engano dos falsos mestres. Pense nisso com cuidado. Se você entende que foi Deus quem tomou a iniciativa da sua salvação, que foi Ele quem abriu os seus olhos, que foi Ele quem te trouxe para o redil, então nenhum falso mestre pode te convencer de que a sua salvação depende de algo que você ainda precisa fazer, comprar, pagar ou merecer. A doutrina da graça soberana funciona como uma âncora que impede que a ovelha seja arrastada pelas correntes dos falsos ensinamentos. Por outro lado, quando o crente não tem clareza sobre a graça soberana, quando ele acredita que a sua salvação é uma parceria entre a vontade de Deus e a sua própria decisão, ele fica permanentemente vulnerável. Qualquer falso mestre que apareça com uma promessa de mais graça, mais unção ou mais bênção mediante seu esforço, encontrará terreno fértil nessa alma instável. Calvino ia além e apontava para o versículo 5 do mesmo capítulo. Mas não seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta é uma promessa extraordinária. As ovelhas verdadeiras têm um discernimento espiritual que as faz fugir da voz do estranho. Não é que elas analisem cada doutrina com frieza acadêmica. Há algo mais profundo. O Espírito Santo, que habita em cada eleito, produz um estranhamento instintivo diante do falso evangelho. Você já sentiu isso? Ouviu alguém pregar e, mesmo sem conseguir explicar tecnicamente o erro, sentiu algo errado? Isso é o Espírito Santo agindo como o guardião interno do redil,
confirmando na sua alma aquilo que a palavra já declarou externamente. E o contraste final do versículo 10 é glorioso. Enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Cristo vem para dar vida, e vida em abundância. Não uma vida mínima de sobrevivência espiritual. Não uma vida cheia de dúvidas e medos sobre a salvação, mas uma vida transbordante, plena, que flui da certeza de que o pastor é bom, a porta é segura e o redil é eterno. Essa abundância começa agora, na paz que excede todo entendimento, na certeza da adoção, no acesso ao Pai pela oração, e se completa na eternidade, quando a ovelha finalmente vê o pastor face a face e entende em toda a profundidade o que foi feito por ela. Chegamos agora ao coração pulsante de todo o capítulo 10 de João. Se os tópicos anteriores nos prepararam com a teologia do redil, da porta e dos falsos pastores, é aqui que tudo converge para o ponto mais glorioso e mais comovente de toda a passagem. Jesus pronuncia uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Uma frase curta, densa, que contém dentro de si o fundamento de toda a esperança cristã. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10. 11. João Calvino, ao comentar este versículo, não conseguia esconder a emoção teológica que o tomava. Para ele, esta declaração não era apenas uma bela imagem pastoral, era a síntese de toda a doutrina da redenção. Era o ponto onde a soberania de Deus e o amor de Deus se encontravam de forma mais intensa e mais visível na história humana. Vamos começar pela palavra bom. No grego original, o termo usado é kalos, que não significa apenas moralmente bom, mas belo, nobre, excelente, perfeito em sua categoria. Jesus não está dizendo apenas que é um pastor que não faz o mal. Ele está dizendo que é o pastor ideal, o pastor perfeito, aquele que incorpora em si mesmo tudo o que um pastor deveria ser. Calvino destacava que essa perfeição do pastor é precisamente o que garante a segurança absoluta das ovelhas. Porque um pastor imperfeito pode falhar, pode ser vencido, pode abandonar o rebanho. Mas o pastor perfeito nunca falha, nunca é vencido e nunca abandona. E então vem a prova da perfeição desse pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas, não empresta, não arrisca, não oferece parcialmente. Ele dá completamente, voluntariamente e irreversivelmente. Calvino contrastava isso com a imagem do mercenário apresentada logo em seguida no versículo 12. Aquele que, quando vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. O mercenário trabalha por salário. O bom pastor age por amor. E a diferença entre eles se revela exatamente no momento de maior perigo. Aqui Calvino introduz uma das doutrinas mais importantes e ao mesmo tempo mais debatidas da teologia reformada, a expiação particular, também chamada de redenção definida. E é precisamente o texto de João 10 que ele utiliza como um dos pilares bíblicos mais sólidos para sustentá-la. O argumento de Calvino é elegante e poderoso. Jesus diz que dá a sua vida pelas ovelhas, não pelo rebanho inteiro do mundo, não por todas as pessoas indiscriminadamente, mas pelas suas ovelhas. As ovelhas que o Pai lhe deu, as ovelhas que ele conhece pelo nome, as ovelhas que ouvem a sua voz. Há uma especificidade aqui que não pode ser ignorada. O sacrifício de Cristo não é um cheque em branco emitido para ninguém em particular. É uma entrega pessoal, intencional e eficaz em favor de um povo determinado. Isso não significa que o valor da morte de Cristo seja limitado. Calvino era claro, o sacrifício de Cristo tem valor infinito. Seria suficiente para salvar toda a humanidade e mais. O que é particular não é o valor da expiação, mas o propósito e a eficácia dela. Cristo morreu com a intenção específica de salvar as suas ovelhas, e essa morte garante a salvação delas.
não apenas a torna possível, não apenas abre uma porta que pode ou não ser aproveitada, ela garante. E é aqui que este tópico se conecta diretamente ao tema central que estamos explorando, o segredo que garante a sua salvação. A garantia não está na sua decisão, não está na sua perseverança pessoal, não está na sua consistência religiosa. A garantia está no fato de que o bom pastor deu a sua vida por você, e essa entrega foi total, eficaz e irreversível. Calvino meditava com profundidade no que significa um pastor dar a vida pelas ovelhas. Na cultura do Oriente Médio Antigo, o pastor dormia na entrada do redil, formando com seu próprio corpo a última linha de defesa. Se um leão ou urso atacasse, o pastor enfrentaria o predador com sua própria vida em jogo. Davi, antes de ser rei, relatou ao rei Saul que havia enfrentado leões e ursos para proteger o rebanho do seu pai. Essa era a realidade do pastoreio naquele contexto. Jesus assume essa imagem e a eleva à sua dimensão máxima. O predador que ameaçava as ovelhas de Deus não era um leão físico, era o pecado, a morte, o juízo eterno, a ira justa de Deus contra a transgressão humana. E o bom pastor não apenas enfrentou esse predador, ele se colocou no lugar das ovelhas. Ele absorveu em si mesmo tudo o que deveria cair sobre elas. A ira que as ovelhas mereciam caiu sobre o pastor. A morte que era delas tornou-se dele, e a vida que era dele tornou-se delas. Paulo chamaria isso de a grande troca. Calvino chamava de a glória mais alta do Evangelho. E João 10:11 é o texto onde Jesus anuncia essa troca com suas próprias palavras antes mesmo que ela acontecesse. Porque ele foi para a cruz não como vítima de circunstâncias, mas como pastor que escolheu dar a sua vida no momento certo, pelo povo certo, com o resultado certo. E o resultado é este: nenhuma das ovelhas pelas quais o bom pastor deu a sua vida pode ser perdida. Seria uma contradição teológica absurda imaginar que Cristo derramou o seu sangue por uma ovelha e depois essa ovelha se perde para sempre. O sacrifício seria ineficaz, o pastor seria derrotado. Mas o pastor é o bom pastor, o pastor perfeito, o pastor que não falha, o pastor cujo amor não recua e cuja obra não é desfeita. Calvino encerrava sua meditação sobre este versículo com uma aplicação pastoral que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Olhe para a cruz e pergunte-se: quem está ali? Não é um mártir, não é um herói moral, é o seu pastor. E ele está ali por você, pelo seu nome, pela sua alma. E quando você entende isso, não apenas com a cabeça, mas com o coração transformado pela graça, a sua salvação deixa de ser uma questão de ansiedade e se torna uma questão de adoração. Chegamos agora ao versículo que Calvino considerava um dos mais preciosos de toda a Escritura, no que diz respeito à segurança da salvação. Se o tópico anterior nos mostrou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, este nos mostra o pastor que sustenta as ovelhas para sempre, com uma promessa tão absoluta, tão categórica e tão incondicional que não deixa nenhum espaço para a dúvida ou o medo. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Pare por um momento e deixe o peso dessas palavras pousar sobre a sua alma. Jesus não diz que as ovelhas provavelmente não perecerão. Não diz que elas não perecerão desde que se esforcem o suficiente. Não diz que ninguém as arrebatará, a menos que elas mesmas decidam ir embora. Ele diz: jamais perecerão. Ele diz: ninguém as arrebatará. São declarações absolutas, sem cláusulas de exceção, sem condições suspensivas, sem margem para negociação. Calvino estava diante de um dos versículos mais claros de toda a Bíblia sobre a perseverança dos santos, ou como ele preferia chamar, a preservação dos santos. E a distinção entre esses dois termos é fundamental.
A perseverança dos santos não significa que o salvo persevera por força própria, por determinação pessoal ou por disciplina espiritual inabalável. Significa que o salvo é preservado, mantido, sustentado, guardado pela mão do próprio Cristo. A iniciativa, mais uma vez, é do pastor, não da ovelha. Vamos observar a estrutura do versículo com cuidado, porque Calvino fazia questão de analisar cada palavra. Jesus começa dizendo: eu lhes dou a vida eterna. O sujeito é eu, Cristo. O verbo é dou. Ação presente, ativa, contínua. O objeto é vida eterna. Não vida temporária, não vida condicional, mas vida da mesma qualidade e duração que a vida de Deus. E os destinatários são elas, as ovelhas que ouvem a sua voz, as que ele conhece, as que o seguem. Já nesta primeira parte do versículo, há uma garantia extraordinária. A vida eterna não é uma promessa futura que pode ou não se concretizar. É uma dádiva presente, já entregue, já recebida. Calvino comparava isso a um testamento já assinado e registrado. O beneficiário pode ainda não ter recebido a herança em sua totalidade, mas o documento já está lavrado, o selo já está posto, e nenhuma força pode anular o que foi juridicamente estabelecido. Em seguida, Jesus diz: elas jamais perecerão. A palavra grega usada aqui para jamais é uma dupla negação, ou que em grego é a forma mais enfática possível de negar algo. Literalmente seria: de modo algum, em nenhuma circunstância, sob nenhuma condição, elas perecerão. Calvino ficava maravilhado com essa ênfase. Ele dizia que Deus, em sua bondade, não apenas prometeu a segurança das ovelhas, ele escolheu a forma gramatical mais forte disponível no idioma para expressar essa promessa, como se quisesse eliminar até o último resquício de dúvida da mente dos seus filhos. E então vem a frase que é o clímax do versículo: e ninguém as arrebatará da minha mão. A imagem da mão é poderosa e deliberada. Na cultura bíblica, a mão representa poder, proteção e posse. Quando alguém está na mão de outro, está sob a autoridade e o cuidado desse outro. Jesus está dizendo que cada ovelha sua está firmemente mantida na sua mão. Não solta, não pendurada por um fio, não prestes a escorregar, mas segurada. E o desafio que ele lança é: quem seria capaz de arrebatar da mão do Filho de Deus? Quem teria poder suficiente para isso? O diabo? Calvino lembrava que o diabo já foi derrotado na cruz. Ele pode rugir, pode ameaçar, pode tentar, mas não pode arrebatar o que está na mão de Cristo. O mundo passa com seus atrativos e suas pressões, mas não tem poder sobre o eterno. O próprio crente, com os seus pecados e fraquezas. Aqui Calvino era especialmente pastoral. Os pecados do crente não podem arrebatá-lo da mão de Cristo, porque se pudessem, a segurança dependeria da perfeição do crente, e aí não haveria segurança nenhuma para ninguém. A segurança não depende da firmeza do aperto da ovelha, depende da firmeza do aperto do pastor. Calvino usava uma ilustração que se tornou clássica na teologia reformada. Imagine uma criança pequena caminhando ao lado do pai por uma estrada perigosa. A criança segura a mão do pai com toda a sua força, mas a força de uma criança é limitada, oscilante, sujeita ao cansaço. Se a segurança dependesse apenas do aperto da criança, ela estaria em perigo constante. Mas o pai também segura a mão da criança, e o aperto do pai é forte, estável e atento. A criança pode até escorregar, pode tropeçar, pode por um momento soltar a mão, mas o pai não solta. E é o aperto do pai que, em última análise, garante que a criança chegue em segurança ao destino. Assim é a relação entre Cristo e o crente. O crente segura Cristo pela fé, e essa fé pode oscilar, pode ser fraca, pode passar por momentos de crise e dúvida, mas Cristo segura o crente pela graça, e essa graça não oscila, não é fraca, não passa por crises.
É a mão do Filho eterno de Deus. E Calvino não parava aí. Ele observava que o versículo 28 não está isolado. Ele é imediatamente seguido pelo versículo 29, que acrescenta uma segunda dimensão a esta segurança. Mas esse será o nosso próximo tópico. Por ora, deixe que a promessa do versículo 28 faça o seu trabalho na sua alma. Você que está ouvindo isso hoje, talvez esteja passando por uma crise de fé. Talvez tenha cometido pecados que te fazem questionar se ainda é salvo. Talvez o diabo esteja te dizendo que você já foi longe demais, que a graça não alcança mais até você, que o pastor já desistiu de você. E a resposta de João 10, 28 é categórica. Ninguém te arrebatará da mão de Cristo. Jamais. Não porque você é forte o suficiente para se manter, mas porque Ele é forte o suficiente para te manter, e essa força nunca falha. Se o tópico anterior nos deixou maravilhados com a promessa da mão de Cristo que sustenta as ovelhas para sempre, agora Jesus acrescenta uma segunda camada a essa segurança. Uma camada que Calvino chamava de a garantia suprema, a rocha inabalável sobre a qual toda a doutrina da perseverança dos santos repousa. Porque não basta que o filho segure as ovelhas na sua mão. O pai também as segura na sua. Meu pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. E o João 10, 29. Pare e contemple o que está acontecendo aqui. Em 2 versículos consecutivos, 28 e 29, Jesus constrói uma fortaleza teológica em torno da segurança do crente que é absolutamente impenetrável. No versículo 28, a mão do Filho. No versículo 29, a mão do Pai. E as duas mãos estão segurando as mesmas ovelhas. É uma dupla garantia divina, trinitária em sua essência, que envolve o crente de tal forma que a única maneira de ele se perder seria se tanto o filho quanto o pai falhassem simultaneamente. E isso é uma impossibilidade absoluta. Calvino ficava profundamente impressionado com a estrutura deste argumento. Ele observava que Jesus não apenas repete a promessa do versículo anterior, ele a fundamenta em algo ainda maior. A segurança das ovelhas na mão do Filho já seria suficiente para garantir a salvação eterna. Mas Jesus vai além. Ele ancora essa segurança na própria natureza e no decreto eterno do Pai. Observe a frase que antecede a promessa. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Aqui há 2 elementos cruciais que Calvino analisava separadamente. O primeiro é a expressão que mas deu. As ovelhas foram dadas pelo Pai ao Filho. Isso não é um evento que aconteceu no tempo. É um decreto eterno, estabelecido antes da fundação do mundo, no qual o Pai escolheu um povo e o entregou ao Filho para que ele os redimisse e os guardasse. Calvino via nessa expressão a confirmação mais clara da doutrina da eleição. As ovelhas não chegaram ao Filho por acidente, não chegaram por mérito próprio, não chegaram por uma decisão autônoma que surpreendeu a Deus. Elas foram dadas, entregues pelo Pai ao Filho em um ato soberano, eterno e irrevogável. E aqui está um ponto que Calvino sublinhava com especial ênfase. O que o Pai deu, o Pai não retira. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, como Paulo afirmaria em Romanos 11, 29. Se o Pai entregou essas ovelhas ao Filho com o propósito de que fossem salvas, esse propósito não pode ser frustrado, não por causa de nada que as ovelhas façam ou deixem de fazer. O decreto do Pai é imutável, e é sobre esse decreto imutável que a segurança eterna do crente repousa em última instância. O segundo elemento é ainda mais grandioso. É maior do que todos. Calvino meditava longamente nessa frase. O Pai é maior do que todos, maior do que o diabo, maior do que o mundo, maior do que o pecado, maior do que a morte, maior do que qualquer força cósmica ou histórica que possa ameaçar as ovelhas. E se o Pai, que é maior do que todos, é aquele que sustenta as ovelhas na sua mão, então a pergunta que Jesus implicitamente está fazendo é:
quem ousaria tentar arrebatá-las? A resposta é: ninguém. Não existe força no universo, visível ou invisível, presente ou futura, terrena ou espiritual, que seja maior do que o Pai. E é o Pai quem sustenta as ovelhas. A lógica é inabalável, a segurança é absoluta. Calvino desenvolvia esse ponto com uma profundidade pastoral extraordinária. Ele dizia que muitos cristãos vivem atormentados pela dúvida sobre a sua salvação, não porque a salvação seja incerta, mas porque eles estão olhando para o lugar errado em busca de garantia. Eles olham para si mesmos, para a consistência da sua fé, para a qualidade da sua obediência, para a intensidade dos seus sentimentos espirituais, e o que vem os enche de incerteza. Porque a fé oscila, a obediência falha, os sentimentos vão e vêm. Mas João 10:29 aponta para outro fundamento completamente diferente. Não olhe para a sua mão segurando Cristo. Olhe para a mão do Pai segurando você. Não olhe para a qualidade da sua fé. Olhe para a imutabilidade do decreto eterno. Não olhe para o que você fez ou deixou de fazer. Olhe para o que o Pai decidiu antes da fundação do mundo e nunca mudou. A dupla garantia divina, a mão do Filho e a mão do Pai, cria o que Calvino chamava de uma dupla segurança, ou uma segurança dentro da segurança. É como se as ovelhas estivessem dentro de um cofre, e o cofre estivesse dentro de outro cofre ainda maior e mais resistente. O primeiro cofre é a mão do Filho, já seria suficiente para guardar qualquer tesouro. Mas o segundo cofre é a mão do Pai, e esse é absolutamente inviolável. E então Jesus conclui o versículo com a mesma afirmação do versículo anterior, mas agora aplicada ao Pai. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. A repetição é intencional e pedagógica. Jesus quer que a ovelha ouça duas vezes, de dois ângulos diferentes, a mesma verdade gloriosa. Você está seguro. Ninguém pode te arrebatar, nem da mão do Filho, nem da mão do Pai. Calvino encerrava seus comentários sobre esses dois versículos com uma observação que se tornou um dos textos mais citados de toda a sua obra exegética. Ele dizia essencialmente isto: a segurança do crente não repousa sobre suas virtudes, sua constância ou sua determinação. Repousa sobre a fidelidade de Deus ao seu próprio decreto eterno. E Deus não pode ser infiel a si mesmo. Deus não pode contradizer a sua própria natureza. Deus não pode revogar o que decidiu na eternidade. Portanto, a salvação do eleito é tão segura quanto o próprio Deus é fiel, e isso significa que ela é absolutamente segura. Há algo mais que Calvino destacava neste texto e que tem implicações enormes para a vida prática do crente. A dupla garantia divina não é um convite à acomodação espiritual. Alguns mal-entendidos da doutrina da perseverança levam as pessoas a pensar: se sou eleito e não posso me perder, então não preciso me esforçar, não preciso orar, não preciso vigiar. Mas Calvino respondia que esse raciocínio revela uma incompreensão fundamental. O mesmo Deus que decretou a salvação dos eleitos também decretou os meios pelos quais essa salvação se desenvolve na vida deles. E esses meios incluem a oração, o estudo da palavra, a comunhão com o corpo de Cristo, a luta contra o pecado. A segurança eterna não elimina a responsabilidade, ela a fundamenta. Porque o crente que entende que está na mão do Pai não vive na paralisia do medo, mas na liberdade da gratidão. Ele não obedece para ser salvo, ele obedece porque é salvo. Ele não ora para ganhar o favor de Deus, ele ora porque já tem o favor de Deus. A dupla garantia divina não produz preguiça espiritual, produz amor ativo, gratidão transbordante e obediência gozosa. E talvez essa seja a mais bela implicação de tudo o que vimos nos tópicos 6 e 7.
O crente que descansa na mão do Filho e na mão do Pai não é um crente passivo, é um crente livre, livre do medo da condenação, livre da ansiedade sobre o futuro eterno, livre da necessidade de impressionar a Deus com suas realizações. E essa liberdade, paradoxalmente, é o que o torna mais frutífero, mais amoroso e mais comprometido com o reino de Deus do que jamais poderia ser se estivesse vivendo sob o peso da incerteza. A mão do Filho e a mão do Pai estão sobre você, e essas mãos nunca abrem. Chegamos agora a um dos versículos mais surpreendentes e ao mesmo tempo mais gloriosos de todo o capítulo 10 de João. Depois de tudo o que vimos, a voz do pastor, o redil da eleição, a porta exclusiva, a mão que sustenta, Jesus abre o horizonte de forma inesperada e revela uma dimensão do seu propósito redentor que ia muito além do que seus ouvintes imediatos podiam imaginar. Ele fala de ovelhas que ainda não estão no redil, ovelhas que ainda não ouviram a sua voz, ovelhas que estão do lado de fora, mas que ele já conhece pelo nome. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me cumpre conduzir e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Este versículo para Calvino era uma janela aberta sobre a imensidão do propósito eterno de Deus. E para entendê-lo em toda a sua profundidade, precisamos primeiro compreender o contexto em que Jesus o pronunciou. Ele estava falando com judeus, com pessoas que cresceram dentro da tradição do Antigo Testamento, que se viam como o povo escolhido de Deus, como o aprisco original, como aqueles que tinham o privilégio único da revelação divina. Para eles, o redil de Deus era essencialmente Israel. Os gentios estavam do lado de fora. E na perspectiva religiosa judaica da época, era assim que deveria permanecer. E então, Jesus pronuncia estas palavras: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O impacto sobre os ouvintes judeus deve ter sido tremendo. Não são ovelhas que virão a ser suas. Não são ovelhas potenciais, dependendo de uma série de condições. São ovelhas que ele já tem. No presente, no decreto eterno, no conhecimento perfeito do pastor que conhece cada ovelha pelo nome antes mesmo de ela ouvi-lo chamar. Calvino via nesta afirmação uma das expressões mais claras da eleição incondicional em todo o Novo Testamento. As outras ovelhas, os gentios que seriam alcançados pelo Evangelho, já eram propriedade de Cristo antes de ouvirem uma única palavra sobre ele. Elas estavam espalhadas pelo mundo greco-romano, pelos continentes distantes, pelas culturas mais diversas imagináveis, mas o pastor já as conhecia, já as havia recebido do Pai, já havia determinado que daria a sua vida por elas também. Isso significa que a missão da Igreja, a proclamação do Evangelho a todas as nações, não é uma campanha para conquistar ovelhas para Cristo. É uma expedição para reunir as ovelhas que já são de Cristo. O evangelista não está criando algo novo quando alguém se converte. Está sendo o instrumento pelo qual o pastor chama pelo nome uma ovelha que ele já conhecia desde a eternidade. Calvino achava esta perspectiva simultaneamente humilhante e extraordinariamente encorajadora para a obra missionária. Humilhante, porque retira do evangelista qualquer senso de que o sucesso depende de sua eloquência, sua estratégia ou seu esforço. As ovelhas vêm porque o pastor as chama, não porque o evangelista as convence, e encorajadora, porque garante que a missão não pode falhar. Se há ovelhas que Cristo já tem em decreto eterno, essas ovelhas serão reunidas. A palavra de Deus não voltará vazia. O pastor encontrará a cada uma das suas ovelhas, não importa onde estejam ou quão longe pareçam estar do redil. E então, Jesus acrescenta algo que é ao mesmo tempo uma promessa e uma profecia. A essas também me cumpre conduzir, e ouvirão a minha voz. Observe a certeza absoluta desta declaração. Não é talvez ouçam,
Não é se as condições forem favoráveis ouvirão. É ouvirão. Futuro indicativo. Certeza absoluta. O pastor não está esperando para ver o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que cada uma das suas ovelhas, em cada geração e em cada canto do mundo, ouvirá a sua voz e o seguirá. Calvino conectava este versículo com a grande comissão de Mateus 28 e com a visão apocalíptica de Apocalipse 7. Aquela multidão incontável de toda nação, tribo, povo e língua que está diante do trono do Cordeiro. João 10,16 é o anúncio antecipado desta realidade. As outras ovelhas de que Jesus fala não são apenas os gentios do primeiro século. São todos os eleitos de todas as épocas e de todos os lugares que ainda não haviam ouvido o Evangelho. E a promessa é que todos eles ouvirão. Todos eles virão. Todos eles serão reunidos. E então vem a frase final do versículo, aquela que Calvino considerava o clímax de toda a passagem. E haverá um só rebanho e um só pastor. Note que não é dois rebanhos unidos, judeus e gentios, mantendo suas identidades separadas dentro de um arranjo ecumênico. É um só rebanho, uma única comunidade, uma única família, uma única igreja, formada por pessoas de origens absolutamente distintas, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes histórias, mas unidas sob o único pastor. Para Calvino, este versículo era a refutação mais eloquente de qualquer forma de exclusivismo étnico ou cultural dentro da igreja. O Evangelho não pertence a nenhuma raça, nenhuma nação, nenhuma tradição cultural específica. O redil de Cristo é universal em seu alcance, porque o decreto eterno do Pai é universal em sua abrangência. Há eleitos em cada povo, há ovelhas de Cristo em cada cultura, e todas elas, quando o pastor as chamar, ouvirão e virão. Há uma dimensão missionária poderosa neste versículo que Calvino aplicava diretamente à responsabilidade da igreja. Se Cristo tem ovelhas que ainda não estão no redil, e ele tem, porque a palavra é clara, então a igreja tem a responsabilidade urgente de ser o instrumento pelo qual a voz do pastor chega até elas. A pregação do Evangelho não é opcional para a igreja. É a forma pela qual o pastor cumpre a sua promessa de reunir as suas ovelhas dispersas. E aqui há uma aplicação pessoal que Calvino não deixava escapar. Você que está ouvindo isto hoje, talvez você seja uma dessas outras ovelhas. Talvez você tenha crescido longe do Evangelho, em uma família sem fé, em uma cultura distante do cristianismo, em um ambiente onde o nome de Cristo raramente era pronunciado. E ainda assim, de alguma forma, a voz do pastor chegou até você, através de um amigo, de um livro, de uma pregação, de uma circunstância da vida que te colocou diante da palavra de Deus. Isso não foi acidente, isso foi o pastor cumprindo a sua promessa. Isso foi o decreto eterno se desdobrando na história da sua vida. E se você está ouvindo a voz do pastor agora, se há algo dentro de você que ressoa com o Evangelho de uma forma que vai além da razão, que produz tanto convicção quanto atração, não resista, porque essa é a voz do pastor chamando pelo seu nome. E as ovelhas que ouvem essa voz vêm, sempre vêm, porque o pastor que as chama é o mesmo que as sustenta, o mesmo que deu a sua vida por elas e o mesmo que as guarda na sua mão para sempre. Um só rebanho, um só pastor, e nenhuma ovelha ficará para trás. Chegamos agora ao tópico mais desafiador, mais polêmico e ao mesmo tempo mais necessário de todo este estudo. É o tópico que separa uma teologia superficial de uma teologia profunda. É o tópico que exige coragem para pregar e humildade para receber. Porque Jesus vai dizer algo que inverte completamente a lógica humana sobre a fé e a incredulidade.
E Calvino, com toda a sua profundidade exegética, vai nos ajudar a entender o que está em jogo. O contexto é este. Jesus estava rodeado por líderes religiosos judeus que o confrontavam, exigindo que ele dissesse claramente se era ou não o Messias. E Jesus responde de uma forma que os surpreende completamente. Ele não apenas afirma ser o Messias, mas explica por que eles não conseguem crer nele. E a explicação que ele dá é teologicamente devastadora. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 26. Leia este versículo com muita atenção, porque a lógica que ele apresenta é precisamente o oposto da lógica que a maioria das pessoas assume. O raciocínio humano natural diria: você não é ovelha de Cristo porque não crê. A incredulidade seria a causa e a não pertença seria a consequência. Mas Jesus inverte completamente essa ordem. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. A não pertença vem primeiro. A incredulidade é a consequência. Para Calvino, este versículo era uma das demonstrações mais claras e inequívocas de que a fé não é o ponto de partida da eleição. É o fruto dela. A fé não é o que coloca alguém dentro do redil. É o sinal de que já está dentro do redil. A ordem é sempre esta na teologia reformada: eleição, chamado eficaz, regeneração, fé, justificação, santificação, glorificação. A fé não precede a obra de Deus, ela a segue. Isso tem implicações enormes para a forma como entendemos a incredulidade. Quando alguém ouve o Evangelho repetidamente, tem acesso à palavra de Deus, é exposto a pregações claras e fiéis, e ainda assim não crê, a pergunta que surge naturalmente é: por quê? A resposta mais confortável para o orgulho humano seria dizer que essa pessoa ainda não tomou a decisão certa, que ainda não se esforçou o suficiente, que ainda não abriu o coração da maneira adequada. Mas Jesus diz algo muito mais profundo e muito mais sério. A incredulidade persistente diante do Evangelho claro é evidência de que aquela pessoa não pertence ao rebanho de Cristo. Calvino era extremamente cuidadoso ao desenvolver este ponto, porque ele sabia que havia dois perigos igualmente graves. O primeiro era o de suavizar o texto, amenizar o que Jesus disse para torná-lo mais palatável, mais agradável ao ouvido moderno, mais compatível com uma teologia que preserva o orgulho humano. E esse perigo levaria as pessoas a uma falsa segurança, achando que a incredulidade é apenas uma questão de tempo e de circunstâncias, sem nenhuma implicação eterna. O segundo perigo era o de mal aplicar o texto, usar a doutrina da eleição como um instrumento de julgamento sobre pessoas específicas, como se o crente tivesse acesso ao livro eterno de Deus e pudesse decretar quem está ou não eleito. E esse perigo levaria a uma arrogância espiritual repugnante e a um abandono completo da responsabilidade missionária. Calvino navegava com precisão entre esses dois perigos. Ele dizia que o texto de João 10, 26 é uma advertência solene, não um instrumento de julgamento humano. Nenhum ser humano tem o direito de olhar para outro e decretar: você não é eleito. Porque o decreto eterno de Deus é secreto. Ele não nos foi revelado em relação a pessoas específicas. O que nos foi revelado é o Evangelho. E o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, sem distinção, sem reservas, sem especulações sobre quem é ou não eleito. Mas a doutrina tem uma aplicação pessoal e introspectiva que Calvino considerava absolutamente indispensável. Ela convida cada ouvinte a examinar a sua própria relação com Cristo. Não com os olhos do julgamento alheio, mas com a seriedade de quem entende que a incredulidade não é uma questão neutra. É uma questão de vida ou morte eterna. E aqui, Calvino introduzia uma distinção fundamental entre dois tipos de incredulidade.
O primeiro é a incredulidade temporária, aquela que precede o chamado eficaz, que caracteriza a pessoa antes de ser regenerada pelo Espírito. Todo crente já foi incrédulo neste sentido. Paulo foi incrédulo, Agostinho foi incrédulo. A incredulidade temporária não é evidência de reprovação, é o estado natural de todo ser humano antes que a graça haja. O segundo tipo é a incredulidade endurecida, aquela que persiste diante do Evangelho claro, que endurece progressivamente a cada exposição à palavra de Deus, que não apenas rejeita Cristo, mas desenvolve uma hostilidade crescente contra ele e contra os seus. É desta incredulidade que Jesus está falando em João 10:26. E Calvino dizia que esta incredulidade endurecida, quando se manifesta em pessoas que tiveram ampla exposição ao Evangelho e ainda assim o rejeitam com persistência e hostilidade, é um sinal sombrio e sério de que algo está muito errado na relação daquela alma com Deus. Mas há um aspecto desta doutrina que é frequentemente negligenciado e que Calvino enfatizava com igual vigor. A soberania de Deus na incredulidade não elimina a responsabilidade humana. Os fariseus que ouviam Jesus eram responsáveis pela sua incredulidade. Eles não podiam se esconder atrás do decreto eterno e dizer: não criei porque não era eleito, portanto não sou culpado. Não, eles não creram porque não quiseram crer, porque amaram as trevas mais do que a luz, porque preferiram a sua própria glória à glória de Deus, porque o orgulho religioso era mais precioso para eles do que a verdade. A soberania de Deus e a responsabilidade humana não se contradizem. Elas coexistem em uma tensão que a mente humana finita não consegue resolver completamente, mas que a Escritura apresenta com toda a naturalidade. Deus é soberano na eleição e o homem é responsável pela sua incredulidade. As duas verdades são reais. As duas precisam ser pregadas. E a sabedoria pastoral está em saber como aplicar cada uma delas no momento certo, para a pessoa certa, com o propósito certo. Para o incrédulo que está ouvindo, a mensagem de João 10:26 não é: você pode estar reprovado, então desista. É exatamente o oposto. É um chamado urgente ao autoexame, e mais do que isso, é um chamado à fé. Porque enquanto há vida, há a possibilidade do chamado eficaz. Enquanto o Evangelho está sendo pregado, a voz do pastor está soando. E a pergunta que este versículo coloca diante de você é: você está ouvindo essa voz? Há algo dentro de você que ressoa com Cristo, que o atrai para Ele, que o convence de sua necessidade do Salvador? Se há, não resista. Esse é o Espírito Santo agindo na sua alma. Essa é a voz do pastor chamando pelo seu nome. Para o crente que está ouvindo, a mensagem de João 10:26 é profundamente reconfortante. Porque o fato de você crer, o fato de que o Evangelho faz sentido para a sua alma, de que você reconhece a voz de Cristo, de que há em você um desejo genuíno de segui-lo, esse fato não é fruto da sua inteligência ou da sua bondade, é fruto da eleição. É a evidência de que você é das ovelhas de Cristo. E se você é das ovelhas de Cristo, então tudo o que vimos nos tópicos anteriores se aplica a você. A mão do Filho, a mão do Pai, a vida eterna, o jamais perecerão. A incredulidade e a fé, em última análise, apontam para a mesma verdade. A salvação é de Deus. A incredulidade mostra o que o homem é sem Deus. A fé mostra o que Deus faz no homem quando age soberanamente pela sua graça. E a glória de tudo isso não é do homem que crê, é do Deus que tornou possível, que tornou real e que tornou permanente a fé do seu povo eleito. Chegamos ao último tópico, o grande clímax. O ponto de chegada de tudo o que exploramos juntos ao longo deste estudo profundo e transformador do capítulo 10 de João.
E é absolutamente providencial que terminemos aqui, porque este último tópico não é apenas uma conclusão teológica. É uma aplicação prática, pessoal e urgente que aterra tudo o que vimos na realidade concreta da vida do crente. É o ponto onde a doutrina se torna experiência, onde a teologia se torna vida. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Sim, voltamos ao mesmo versículo que visitamos brevemente no tópico 4, mas agora o fazemos com olhos completamente diferentes. Agora, depois de termos percorrido toda a riqueza teológica deste capítulo, a voz do pastor, o redil da eleição, a porta exclusiva, a proteção contra os falsos mestres, o bom pastor que dá a vida, a segurança na mão do filho, a dupla garantia do pai, as outras ovelhas, a relação entre incredulidade e eleição. Agora podemos ver a segunda parte deste versículo em toda a sua glória e em toda a sua profundidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Calvino considerava esta declaração como o resumo prático de toda a obra redentora de Cristo. Não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. E a palavra abundância, em grego perissos, que significa excesso, transbordamento, muito mais do que o necessário, é a chave para entender o que Calvino chamava de o fruto visível da graça na vida do eleito. Vamos começar pela palavra vida. No Evangelho de João, a palavra vida, zoe em grego, nunca se refere simplesmente à existência biológica. Ela se refere à qualidade de vida que pertence a Deus mesmo. A vida divina, eterna, plena, que o Pai tem em si mesmo e que foi comunicada ao Filho, e que o Filho veio compartilhar com as suas ovelhas. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, ele está dizendo, eu vim para que participem da minha própria vida divina. Não uma vida inferior, não uma vida diminuída, a vida que está em Deus, comunicada às ovelhas pela união com Cristo. Calvino via nisto a doutrina da união com Cristo, que ele considerava o coração de toda a soteriologia reformada. O crente não recebe apenas o perdão dos pecados, não recebe apenas um bilhete de entrada para o céu. Recebe Cristo mesmo, e em Cristo recebe tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo tem. A vida em abundância não é um bônus adicional à salvação. Ela é a salvação em sua expressão mais plena e mais rica. E então Calvino perguntava, como essa vida em abundância se manifesta visivelmente na existência do eleito? Esta é a pergunta mais prática de todo o estudo. Porque se a salvação é real, se a eleição é genuína, se o bom pastor realmente deu a sua vida pelas suas ovelhas e as sustenta na sua mão, então essa realidade deve produzir frutos visíveis, identificáveis, que distinguem a vida do verdadeiro eleito da vida daquele que apenas tem uma forma exterior de religiosidade. Calvino identificava pelo menos 4 manifestações concretas desta vida abundante na existência do crente eleito. A primeira é a paz com Deus. Romanos 5:1 declara, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro eleito não vive em guerra constante com Deus, em ansiedade sobre o seu status diante do Criador, em medo constante da condenação, em incerteza torturante sobre se é ou não aceito. Ele vive em paz. Não porque seja perfeito, mas porque sabe que a sua aceitação não depende da sua perfeição, mas da perfeição de Cristo que lhe foi imputada. Essa paz é um fruto visível da graça. É diferente da indiferença do irreligioso. É uma paz ativa, consciente, fundamentada na obra acabada de Cristo. A segunda manifestação é a liberdade da consciência. Calvino observava que uma das marcas mais claras da vida em abundância é a libertação do peso esmagador da culpa não resolvida. O eleito não carrega o peso infinito de tentar compensar os seus pecados por meio de rituais,
penitências ou esforços religiosos. Ele sabe que os seus pecados foram completamente pagos na cruz, passados, presentes e futuros. Isso não o torna descuidado com o pecado. Pelo contrário, a consciência liberta é uma consciência sensível, que odeia o pecado não por medo da punição, mas por amor ao pastor que tanto fez por ela. A terceira manifestação é o amor transformado. Jesus diria em João 13:35: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Calvino ensinava que o amor genuíno, o amor que se sacrifica, que serve, que perdoa, que persevera, é um fruto que apenas a graça soberana pode produzir no coração humano. O homem natural ama aqueles que o amam, serve quando há retorno, perdoa quando é conveniente. Mas o eleito, transformado pela graça do bom pastor que deu a vida por ele, começa a amar de uma forma que contraria a sua própria natureza. E isso é visível, é identificável. É o sinal mais eloquente de que algo sobrenatural aconteceu naquela alma. A quarta manifestação é a esperança inabalável diante do sofrimento. Calvino sabia bem o que era sofrer. Viveu exilado, perdeu filhos, enfrentou oposição implacável durante décadas. E foi justamente no sofrimento que ele mais experimentou o que significa ter vida em abundância. Não abundância de circunstâncias favoráveis, mas abundância interior, a plenitude de uma alma que sabe que está na mão do Pai, que sabe que o pastor não abandona as suas ovelhas na dor, que sabe que a glória que há de ser revelada supera infinitamente qualquer sofrimento presente. Essa esperança não é otimismo ingênuo. É uma âncora teológica, fundamentada nas promessas inabaláveis do Deus soberano. E aqui está o ponto que Calvino considerava o mais importante de toda a aplicação prática deste estudo. A vida em abundância não é um estado de êxtase espiritual permanente. Não é a ausência de dúvidas, de lutas, de fracassos, de dias difíceis. O próprio Calvino passou por noites escuras da alma. O próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos de angústia profunda. A vida abundante que Cristo promete não é imunidade ao sofrimento. É a presença do pastor no sofrimento. É saber que mesmo no vale da sombra da morte, a mão que te sustenta não abre. E é exatamente por isso que este último tópico é ao mesmo tempo uma confirmação e um convite. Uma confirmação para aqueles que já creem de que os frutos que você está experimentando, mesmo imperfeitos, mesmo misturados com lutas e falhas, são evidências reais da graça de Deus na sua vida. A paz que você sente diante de Deus, o amor que está crescendo em você pelo próximo, a esperança que se mantém mesmo quando as circunstâncias são adversas, esses são os sinais de que você é das ovelhas de Cristo, de que a sua salvação é real, de que o pastor te conhece pelo nome, e um convite para aqueles que ainda estão do lado de fora do redil, que talvez estejam buscando essa vida, que sentem a vazio de uma existência sem Cristo, que experimentam a destruição que o ladrão causa quando governa uma vida. A porta está aberta, o pastor está chamando, e tudo o que você precisa fazer é ouvir a voz e vir. Porque o segredo escondido em João 10, que garante a sua salvação, não é um segredo místico, reservado para poucos iluminados. É o Evangelho de Jesus Cristo, em toda a sua glória soberana e em todo o seu amor irresistível. É a verdade de que há um pastor que te conhece pelo nome, que deu a sua vida por você, que te sustenta na sua mão, que te guarda na mão do Pai, que reunirá todas as suas ovelhas de cada canto do mundo e que veio para que você tenha vida, não uma vida mínima, não uma vida de sobrevivência espiritual, mas vida em abundância. Calvino encerrava seus comentários sobre João 10 com uma oração. E é com o espírito dessa oração que encerramos este estudo juntos. Ele dizia essencialmente isto:
Ó Senhor, que és o único pastor verdadeiro, reúne as tuas ovelhas dispersas, guarda as que já estão no redil, e faz que todas nós ouçamos a tua voz e a sigamos até aquele dia glorioso, em que haverá um só rebanho e um só pastor, para toda a eternidade. Amém. Chegamos ao fim deste estudo extraordinário sobre o segredo escondido em João 10, que garante sua salvação à luz da teologia de João Calvino. 10 tópicos. 10 mergulhos nas profundezas de um capítulo que parece simples na superfície, mas que guarda dentro de si algumas das verdades mais gloriosas, mais sólidas e mais transformadoras de toda a Escritura. Passamos pela voz do pastor que chama pelo nome, pelo redil da eleição soberana, pela porta exclusiva que é Cristo, pela proteção contra os falsos mestres, pelo bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, pela mão do Filho que sustenta para sempre, pela mão do Pai que garante o decreto eterno, pelas outras ovelhas que serão reunidas de toda a nação, pela relação profunda entre incredulidade e eleição, e pela vida em abundância, como fruto visível e presente da graça na vida do eleito. Se este estudo tocou o seu coração, abriu a sua mente e aprofundou a sua fé, então ele cumpriu o seu propósito. Porque o objetivo nunca foi impressionar com teologia, foi conduzir você até o pastor, até aquele que é a porta, o guardião, o redentor e o sustentador de cada ovelha que lhe foi dada pelo Pai. Se este conteúdo abençoou a sua vida, deixe o seu like. Ele ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas verdades transformadoras. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos. Temos muito mais pela frente, mergulhos profundos na palavra de Deus, na teologia reformada e no evangelho que transforma vidas. Compartilhe este estudo com alguém que precisa ouvir sobre o bom pastor, porque talvez você seja o instrumento pelo qual a voz do pastor chega até uma ovelha que ainda não está no redil. Que o Deus de toda a graça, que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, que nos chamou eficazmente pelo seu Espírito, que nos justificou gratuitamente pela fé, que nos santifica progressivamente pela sua palavra e que nos glorificará completamente no último dia. Seja glorificado em tudo, para sempre. Amém. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe cada um de vocês.